É o seguinte, nação, o Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista no programa Flow Podcast e ele falou sobre a situação do Gabigol no Flamengo, que o Gabigol já declarou que não continua mais no Flamengo no final do seu contrato. E aí, Rodolfo Landim falou que o Gabigol não acredita nele, porque senão renovaria o contrato por 1 ano no Flamengo e provaria que tem condições de evoluir para poder renovar por mais anos. Vamos analisar o que ele falou nesse momento. Já deixo os créditos aqui ao canal Flow Podcast, link na descrição, mas eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários qual é a sua opinião referente a esse assunto. Vamos pro vídeo de hoje. Gabigol, assim, Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Gabigol dá uma entrevista e na qual ele diz que, putz, ele é jogador do Flamengo até o final do ano só, depois ele tá indo embora aí, valeu torcida, não sei o que, tô indo embora. Como é que foi ver isso daí rolando? Rapaz, eu nem vi, eu fui comunicado pela própria imprensa que estava lá no campo, que eu fui para comemorar o título no gramado e tal, e aí eu tô por ali, passa um repórter falando, pô, você viu a declaração do Gabigol? Você quer falar alguma coisa? Eu falei, meu amigo, eu só quero falar sobre futebol, Flamengo campeão, a única coisa que eu quero falar hoje, você me desculpe aqui, eu tô aqui para comemorar meu título, desculpa, não quero falar sobre mais nada. Eu quero, isso aqui, chegar e ganhar um campeonato como esse, tão difícil e tal, porra, é dificílimo. Porra, cara, não quero falar sobre mais nada hoje. Depois, se tiver algum problema, vamos ver. Mas assim, cara, não é assim, a gente como é que é a história ali do Gabigol? Vamos lá. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. Eu acho que o que ele fez para a história do Flamengo está marcado na história, não vai mudar. A gente é assim, super grato a ele pelo fato dele ter ficado conosco, vamos dizer assim, esse tempo todo. Só lembrando que ele chega no Flamengo emprestado, né? E ali ele fez um esforço também para poder vir, porque naquela época, em 2019, a gente não estava com tanto recurso e ele tinha sido um jogador que tinha sido comprado por um valor muito elevado. E ali na Inter, se a gente fosse ter que pagar pelo aluguel do passe dele, pela amortização do valor do passe dele, porque a gente amortiza economicamente o valor do passe. Que é financeiro? Também. Também. Também, mas eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil de petróleo, mas eu fiz MBA também e me tornei gestor muito cedo, então obviamente tive que estudar muita economia. Aí manja dessas projeções, manja disso. Eu virei gestor de grande empresa muito cedo, amigo, então assim claro que tem que conhecer razoavelmente isso. Mas a gente amortiza, vamos lá, voltando, a gente amortiza o valor do passe no número de anos que você tem. Então, sim, por exemplo, economicamente falando assim, se você contrata um jogador por 20 milhões de euros e você faz um contrato de 5 anos com ele, então, assim, ao final do primeiro ano, é como se você tivesse gasto 4, porque é 1/5 desses 20 milhões de anos, então ele passa a valer no teu balanço 16 milhões de euros. Ao final do segundo ano, ele vale 12 milhões de euros. E é assim que... Então, como os clubes pensam assim, se vai emprestar um jogador para você que me custou um certo valor, eu vou cobrar para você ficar com o passe dele, um empréstimo, o valor do empréstimo, no mínimo equivalente ao valor do que você pagou pelo passe, né? E aí o Gabigol, quando ele veio, ele deu 1 ano de contrato a mais para a Inter, para ele poder vir sem a gente pagar o aluguel do passe dele. Então, que foi uma demonstração de que ele queria jogar no Flamengo. Foi um lance legal, assim, reconhecido por nós. Assim, ao final, tanto que ao final do ano, e aí a gente já tinha melhorado muito as receitas do Flamengo, né, com os prêmios que a gente ganhou e tudo isso, e a gente sabia que a gente estava entrando dentro de um outro ciclo, que teria sido um ciclo ainda melhor do que foi, se a gente não tivesse tido o problema da Covid, que foi um tremendo de um problema, né, que afetou receita de bilheteria, receita de patrocínio, afetou tudo, né? Mas assim, a gente foi lá e contratou ele pelo valor que estava lá estabelecido lá no contrato e não discutiu, nem discutiu absolutamente nada, contratou ele. Então assim, o Gabriel
a gente contratou ele por 5 anos, mais 5 anos, então já tinha mais 5 anos. E vamos ver, até eu diria assim, teve um desempenho 2020, a gente teve as lesões, eu lembro de uma lesão que ele teve e tal, a gente começou a botar o Pedro, que acabou sendo um jogador fundamental também na conquista daquele campeonato brasileiro. O Gabriel volta no final da disputa e volta muito bem também, e a gente acaba campeão brasileiro, né? E no ano de 21 foi um ano muito complicado, porque a gente teve a paralisação da Covid afetando todo o calendário no final do ano. Não sei se às vezes as pessoas esquecem, mas a gente teve que disputar 17 jogos em 50 dias, porque ficaram botando jogo de 3 em 3 dias. Não é 2 jogos por semana, que é 3 dias, 4 dias, 3 dias, 4 dias. Não, é 3 em 3 dias. O Flamengo teve que fazer uma sequência de jogos de 3 em 3 dias. Chegamos moído na final da Libertadores, com um técnico que foi muito bem no Flamengo, na minha maneira de ver, que fazia o Flamengo jogar muito bem, que foi o Renato. Mas assim... Tu acha que ele sentiu a pressão, cara? Porque assim, ele pede um semi-arrego ali, né? Não é arrego não, porque ele, assim, o Renato é um com cara... Com todo respeito, eu falo isso com todo respeito. Eu gosto muito do Renato, tá? Eu assim, também. Eu nem volto a... faz muito tempo que eu não converso com o Renato, entendo, mas eu gosto muito do Renato. Cadê o Fernandão? O Fernandão tá... Ó, a gente foi feliz com o Renatão, não foi? Muito, muito feliz. E o Renato enfrentou uma barra danada, que era o período em que o Flamengo não tinha como treinar, né? Então, assim... Mas que ele tem um momento que ele meio que entrega o cargo, né? Isso, quando a gente perde a Libertadores, ali. Assim, eu vou fazer uma inconfidência aqui, talvez uma maneira minha assim de pensar. O Renato tinha, e eu acho que ele tem talvez ele ainda tenha um objetivo na vida dele. Eu acho que ele queria muito ser técnico da seleção brasileira. E eu acho que ele enxergou ali que o Flamengo, com aquele plantel, tudo aquilo, e ele declarava isso, que o Flamengo tinha o melhor plantel do Brasil e tudo isso. Ele achava que com aquele plantel na mão, ele ia conseguir fazer com que o Flamengo fosse campeão. E dessa forma ele ser, vamos dizer assim, um grande candidato para a seleção brasileira. Na época o nome dele foi bem ventilado de fato, né? E eu acho que ali, ao perder aquele campeonato, talvez, aí é percepção minha, não sei se só ele falando, ele pode ter visto assim, será que talvez eu tenha perdido, vamos dizer assim, um pouco essa oportunidade, esse drive para poder ser. Mas assim, eu boto ele um grande técnico, e o Flamengo jogou muito bem com ele. Puta, eu fui nessa final da Libertadores aí, cara. Se você for ver, sinceramente, assim, eu tô aqui terminando o meu 6º ano na presidência do Flamengo. Eu brinco com a turma e digo o seguinte: o Flamengo, a Copa Libertadores existia, acho que há 58 anos, quando eu me tornei presidente do Flamengo. 59 anos, já tinha tido 59 edições da Libertadores. E o Flamengo tinha disputado uma final e tinha ganho. Eu fiquei aqui como presidente do Flamengo, estou aqui há 6 anos, o Flamengo disputou 3 finais. Foi a 3 finais e ganhou 2. E se você me perguntar qual a que o Flamengo jogou melhor na final, eu vou te dizer, foi essa que você foi. Foi talvez a final que, na minha maneira de ver, a gente mais merecia ganhar. Mas isso é futebol, amigo. Às vezes a bola entra, às vezes a bola não entra. Tivemos uma infelicidade numa jogada no final, quando nós estávamos melhor no jogo, e acabamos perdendo o jogo. É do futebol, na minha maneira de ver. Mas assim... Nossa, deu uma atrapalhada ali na confiança do Andreas. Depois eu encontrei ele num evento, cara, ele tava triste, cara. Tu vê que o cara tá triste, sabe? A torcida fica puta, tu entende? Eu entendo a torcida ficar puta, mas tu vê o cara e o cara, a última, quando tu vê que bate, a última coisa que o cara queria era que aquilo acontecesse. Claro, pô. Então, até porque ele... O torcedor é passional demais pra pensar nisso, pô. Mas assim, e as pessoas, até é bom falar do negócio do Andrés aqui, porque as pessoas linkam muito o fato dele não ter ficado no Flamengo com o fato de ter havido aquele problema. E eu posso te garantir que não foi isso. A gente passava, no início de 2023, e tinha uma opção lá para poder fazer a contratação dele
lá no contrato. E só que o Flamengo ali estava correndo um risco muito grande. A gente tinha uma ação antiga de dívida do clube, do Banco Central, com o Banco Central, que estava em execução, e ela estava sendo jogada em última instância no STJ. E veio uma decisão para começar a bloquear as receitas do Flamengo. Naquela época, ia bloquear algo como 13 a 15 milhões de reais por mês das receitas do Flamengo. Então, assim, a gente tinha recebido essa decisão, ainda não tinha sido julgado em última instância, e seria uma inconsequência da minha parte eu fazer a contratação do Andrés ali naquele momento, exercer a contratação, sabendo que existia essa espada potencial no nosso pescoço. E a gente foi para uma decisão no STJ, e a gente acabou ganhando a ação por 3-2. Então, com isso, a gente deixou de perder mais de 200 milhões de reais. E foi essa a principal razão pela qual a gente acabou não contratando ele. Estou deixando isso bem claro aqui, independente de pressão e tudo, porque a gente gostava muito dele e continua gostando dele, e a gente tem acompanhado, ele tem feito uma carreira brilhante. É verdade. Mas aí, bom, só pra gente fechar o papo Gabigol, tá. Lá embaixo tu me falou, tem uma proposta com ele e eu considero que é isso, e agora a escolha é dele. Então, vamos lá, é verdade, a gente acabou fugindo um pouco do assunto aqui. A gente teve esse desempenho dele bom, até 2022. E, cara, assim, falando sinceramente, eu acho que você, como rubro-negro, vai concordar que em 2023 o desempenho do Gabriel foi bem inferior ao que ele vinha desempenhando até 2022, quer dizer, nos 4 primeiros anos dele. O Gabigol tem que ter um combinado que ele joga as final de Libertadores. Mas ele jogava mais do que final de Libertadores. Verdade, cara, assim, é verdade. Em 2019 ele fez 43 gols pelo Flamengo. Mas é que tem, mas é que na final de Libertadores o maluco tira da cartola. Não, assim, ele não virou ídolo do Flamengo porque ele jogou só a final da Libertadores. Verdade, ele se tornou ídolo porque ele é um grande jogador, estava tendo um excelente desempenho. Mas a verdade é que o desempenho dele, eu não vou entrar aqui no mérito das questões, mas aqui a gente está aqui para analisar resultado, e eu, na posição que eu estou como administrador, cara, eu tenho que tomar as decisões que nem sempre são as decisões apaixonadas, tá certo? Levadas pela emoção, são levadas pela racionalidade, né? E por aquilo que precisa ser feito. Então, assim, teve uma queda de desempenho no ano de 2023 e eu entendo também que teve uma queda de desempenho no ano de 2024. E não é dizer que a gente não... O Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais 4 anos para o Flamengo, com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual para ele, né? Muito significativa. Eu diria para você, é quase o dobro do salário que ele ganha. Entendi. Porque aí, no caso, envolve também o lado do passe dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Então eu acho que que para um administrador é um risco muito grande você tomar uma decisão de renovar com o jogador por 4 anos, quando ele teve 2 anos em que o desempenho dele não foi compatível com aquilo que ele recebia. É só isso. O Flamengo acredita nele. A prova, e acredita em que a gente tenha um Gabigol como ele foi dos 4 anos nesse primeiro ano. Entendi. Cara, quando você olha para um... Vai, vamos lá.
tem ano que o nosso departamento médico tá cheião, né? Tem ano, a gente tem alguns jogadores como o Arrasca, por exemplo, que graças a Deus não tem mais aparecido a paradinha na virilha dele, mas porque enche o saco, vira e mexe. Você sabe que ele hoje sofreu um problema, uma cirurgiazinha pequena no joelho, mas é algo que precisava. Tô Tava sabendo. travando o joelho dele. Então, esse tipo de... isso daí, pro gestor, pro presidente, pro cara que tá olhando ali, qual que é o momento que acende uma bandeira, um alerta vermelho? Tipo, caralho, meu departamento médico tá cheião. O que tá acontecendo? É um jogador especial que tá lá? É um monte de jogador que acaba indo? Como é que é? Já é planejado? Então, tem diferentes tipos de lesão, sabe? Assim, você tem lesão que é por trauma. Então, assim, você tem um jogador que ele tá jogando, vai lá, dá um carrinho no cara, dá uma porrada no cara, quebra o cara. Isso aí não é lesão muscular de esforço e tal. Então, isso aí... Não tem o que fazer? Não tem o que fazer. O cara tá com a perna apoiada, leva uma pancada... Bom, isso aí não tem como você prever, né? Como engenheiro aqui, assim, você diz que tem manutenção. Quando você tem uma máquina, você tem uma manutenção que é corretiva quando ela quebra, né? Ela tem uma que a gente chama preventiva e tem a preditiva, que você pode até prever eventualmente que aquilo pode dar um problema e você... O que a gente tenta fazer? Fazendo um paralelo, a gente tenta fazer uma medicina meio que preventiva, por isso que a gente tem uma série de indicadores com os nossos jogadores, que a gente faz controle de sangue deles e tudo isso, onde você tem alguns marcadores que começa a ver que, de repente, o cara está entrando num nível de estafa, às vezes, muscular, que é um risco grande para que ele venha a ter uma lesão. E aí é nesse momento que, às vezes, a gente poupa o jogador, às vezes as pessoas dizem, mas não pode poupar, mas não é assim, faz parte do planejamento tirar o cara. E olha, o nosso departamento médico é super preparado para isso, tá certo? Tá aí, nação, então, a entrevista do Rodolfo Landim, falando aí sobre Gabigol no Flow Podcast, e falando aí sobre o contrato que ele propôs pro Gabigol, né? E o Gabigol não aceitou, recusou esse contrato. E ele falou, né, que o Gabigol não acredita nele mesmo, porque o Gabigol pede uma renovação de contrato de 3, 4 anos. O Rodolfo Landim aceitou pagar o salário que o Gabigol pediu, mas por apenas 1 ano. E falou que se ele render um bom futebol em 2025, automaticamente esse contrato se renovaria. Mas o Gabigol não aceita dessa maneira. Na sua opinião, quem está certo nessa situação entre Gabigol e o Landim? Gostaria da sua opinião como torcedor, comenta aí embaixo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.